Olá, glória a Deus, aleluia. Vamos orar um pouquinho? Hoje eu quero apresentar mais um vídeo para vocês aí, fazer um comentário acerca do capítulo 20 do livro de Êxodo, aí do primeiro e do segundo versículo, do livro de Levítico e não Êxodo. Vamos orar? Soberano Deus, no nome santo de Jesus Cristo, buscamos a tua presença porque desejamos ser o mais sincero e objetivo possível. Deus, pedimos ao Senhor em nome de Jesus que mate, Deus, dentro de nós aquilo que impede a sua permanência conosco. Não permita, ó Deus, que tropeçamos ou que usamos de maneira inconsciente sequer os verbos do nosso linguajar, do português, que significa a nossa língua. Deus, a expressão mal usada indica um caminho do qual nós dizemos que não seguimos. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, nos dê sabedoria e fica conosco, Deus, nos dê um dia de paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Exatamente sobre isso que eu quero fazer um comentário. No livro de Levítico, capítulo 20, verso 1 e 2, diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, dirás aos filhos de Israel, todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra este ser humano e eu exterminarei do meio do seu povo. Pois, havendo entregue um de seus filhos a Moloque, contaminou meu santuário e profanou meu santo nome. Amém? Deixa eu te contar uma história. Eu ouvi isso já faz muito tempo. Certa vez, houve uma reunião no inferno. Presta bem atenção nas minhas palavras, que é para você entender. Houve uma reunião no inferno e lá foi dado direito, liberdade a todos os espíritos daquela situação, daquele momento, que tivesse uma opinião que de fato tivesse êxito em impedir o povo a ir para o céu. O objetivo da reunião era qualificar mais espíritos de demônio com classe e impedir o ser humano a ir para o céu, de modo inteligente, discreto, sensível e delicado. Depois de haver ali iniciado a reunião, o palestrante daquela reunião no inferno deu liberdade ao povo que quem tivesse uma opinião que verdadeiramente tivesse sentido, então levantasse a sua mão direita e estaria ali com a liberdade para explicar aquilo que pensava acerca do assunto. Depois de muitos ali darem opinião e essas opiniões não sendo aceitas por seu palestrante ali, entender que não era uma opinião valiosa, lá no fundo da plateia, um espírito, segundo a história, já cansado, nós sabemos que não é assim, e velho, todo enrugado, parecendo um maracujá de gaveta, levantou a mão em meio mastro e disse assim, foi dado a ele, né, o direito de falar, e ele disse as seguintes palavras: eu penso que nós não precisamos mudar nada, mudar absolutamente nada. Deixa todas as pessoas caminhar como elas estão caminhando e daremos a ela tudo o que elas pedirem, não importa quem pedirem, daremos a ela tudo o que elas pedirem. E tudo aquilo que elas fizerem, daremos a elas a sensação de certeza, de confiança, de êxito. Daremos a ela
a convicção de que estão certa, plenamente certa. E do lado dela, com ela, caminharemos todo o tempo. História triste. Grande realidade. O mundo de hoje está assim e nós não sabemos. Fecha aspas aí. Para você que não me conhece, meu nome é Nivaldo. E eu tenho essa pasta aí no YouTube. Gostaria que você se inscrevesse, se possível, tocasse no sininho, para que o YouTube estivesse te avisando. E ouve com atenção a nossa fala, porque eu não tenho intenção de enganar ninguém, sim de trazer à tona aquilo que a Bíblia nos diz, à luz da verdade. Tá bom? Vai lá, deixa seu joinha, compartilha, nos ajuda a anunciar a palavra de Deus. Esse é o meu objetivo. Amém, meu irmão? Volta lá para o contexto da Bíblia. Deus, no período em que o povo de Israel estava parado ali no deserto, Deus lutou muito com aquele povo, porque a gente sabe que aquele povo, embora saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Sabia? Deixa eu te contar algo que você vai entender como não sair de um lugar, mas não tirar o lugar de dentro de você, da sua alma. Tem pessoas que falam assim, vou embora dessa cidade, porque aqui eu só encontro problemas. O problema não está na cidade, meu irmão. O problema está em você. Sabia disso? A maioria dos... Fazer uma observação aqui para você entender do que Deus fala e por que fala. Quando ele fala que se alguém do povo dele, ali do povo de Israel, doasse algum tipo de sacrifício ou de glória aos espíritos de demônio, seria sumariamente executado. Naquela época, naquele período, Deus literalmente tirava a vida. Errou, pagou. Mas hoje nós sabemos que não é assim, meu irmão. Hoje nós vivemos no período da graça e Deus não trata assim conosco. Você tem liberdade para viver como quer, como acredita. Aí, de posse desse pensamento do diabo, você acredita que está certo, certão, e tudo vai muito bem para você, porém você não sabe que não é Deus quem está conduzindo a sua vida. Eu não estou aqui. Estou aqui tentando mostrar para você que todo cuidado é pouco. Eu não estou dizendo que a sua vida está na graça do capeta. Não, longe de mim isso. Eu estou dizendo para você que todo cuidado é pouco, meu irmão. Por exemplo, para você entender. Você que confessa Jesus Cristo assim como eu encho o peito para falar que eu amo Jesus Cristo, eu amo a Bíblia, e a minha é a tradução King James, tá? Por que King James, pastor? Porque eu entendo que essa King James é a melhor tradução, a melhor versão para você ler e entender. Presta atenção no exemplo que eu vou te dar. O nosso português, a nossa língua portuguesa, você sabe que temos o português falado escrito, temos o coloquial regional e temos o português popular. E entre o português popular, ou seja, o nosso português no sentido geral, nós temos esse povo que confessa Jesus Cristo assim como eu, povo de Deus. Não é povo no sentido pejorativo, não, é povo no sentido abençoado, povo de Deus. A maioria das pessoas que acreditam em Jesus Cristo, eles não crê e são contra todo o princípio de imagem e de idolatria, de culto àquilo que é oposição à Bíblia, aquilo que Deus condenou. Deus condena, no sentido geral, toda a imagem, todo culto pagão, toda idolatria, tudo aquilo que se refere à imagem de escultura, né? Adoração a outro Deus. Então nós sabemos que entre
o servo, aquele que confessa Jesus Cristo, e Deus, o único ser que tem que estar entre esse curso é o Espírito Santo. Mas a maioria dos crentes, no sentido geral, todo crente que confessa Jesus Cristo, ele sequer policia o linguajar dele. Para você entender do que eu estou falando, por exemplo, nós temos no Brasil uma infinidade de imagem, de escultura, de idolatria. O mundo que não sabe o que significa idolatria, ou não conhece Deus, ou acha que sabe tudo, eles se referem às imagens na primeira pessoa. Em vez de você falar a Aparecida, você fala assim, a Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, você, no bom português, está se colocando na condição da primeira pessoa. Você está se igualando, ou você está sacrificando, você está adorando, ainda que inconsciente, ou por não saber falar, ou não conhecer os verbos, ou não prestar atenção no que fala. Mas uma coisa é certa, meu amigo, você está igualzinho àquele povo de Israel, tentando viver na presença de Deus, adorando demônios, adorando imagem de idolatria, imagem de escultura. Quando você vai se referir àquilo que você acredita que é oposto à vontade de Deus, oposto todos os seus pensamentos com relação a Deus, então não se coloca na primeira pessoa para se referir àquilo. Está me entendendo? Quando você vai mencionar o nome de um santo, seja quem quer que for, normalmente, por conta do português ou da forma que você costumou a ouvir, você pronuncia do mesmo jeito. Você está igualzinho àquele povo lá, aquele povo do Egito, ou seja, o povo que Deus tirou do Egito, estava no Israel, ali no deserto, e agora começaram a fazer toda sorte de sacrifício. Era tão louco que Deus fala aí no versículo 2 e 3 aí, que é aquele que ofereceu um sacrifício como um filho a Moloque. Sabemos que Moloque era um demônio, não é um demônio, um deus, né? Da época que tinha muito, e aqueles não acabaram, eles estão aí até hoje. Estou para dizer para você, meu irmão, que tem um demônio, um deus desses aí para cada ser humano na face da terra, se não tiver muito mais. E tem um espírito demônio do lado de cada ser, principalmente daqueles que confessam Jesus Cristo e acreditam que vão herdar a salvação. Do seu lado, tem um espírito de demônio trazendo tudo aquilo que você busca na presença de Deus. Como você não tem consciência sequer do seu linguajar, da sua forma de falar, de agir, então você abre uma porta para o diabo agir. Já imaginou que toda vez que você pronuncia, colocando-se na primeira pessoa, se igualando a todos que confessam uma imagem de escultura, aí o diabo do seu lado fala para você, é nós, é nós mesmo. O que é que você vai levar dessa vez? Tá me entendendo, meu irmão? Então, uma das coisas muito sérias que eu costumo dizer quando anuncio, ou seja, normalmente quando tenho a oportunidade de falar de igual para igual com uma pessoa acerca da Bíblia, eu falo muito sobre isso, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Tem pessoas que acham que é preciso cortar o cabelo, tirar a barba, ou vice-versa, pôr um vestido comprido, né? E mudar tudo para chegar a Deus. Não, você tem que chegar a Deus como você está. O que você tem que mudar a princípio, se você realmente conhece Jesus Cristo e está disposto a viver na presença de Deus, o que você tem que mudar propositalmente é a tua forma de falar e agir, o teu comportamento verbal, o teu comportamento, as tuas pronúncias. Presta atenção, sacrifica isso exclusivamente a Deus. Procura falar a coisa certa, da forma certa, correta, coerente. Não engane a si mesmo, não minta para você. Tem pessoas que dizem que são crentes, que cultuam tanto. Eu estou cansado de ver, eu vejo todos os dias. Sabe aquele crente que está toda hora, Ave Maria, Nossa Senhora da...
É, é sério isso. É muito sério isso, meu irmão. Então, antes de você mudar a forma de você, das suas vestes, mudar o seu pensamento, muda a tua forma de falar, de agir. Deus requer exclusividade. Lá no livro de Êxodo, Deus diz assim: eu sou Deus zeloso e ciumento. Zeloso e ciumento. Presta atenção nas coisas que você fala, meu irmão. Não seja um crente bobo que de forma direta fica sacrificando ou adorando as imagens de escultura, os deuses pagãos por aí, que numa hora você fala que odeia e na outra você fala que confessa. Eu fico muito, sabe, eu fico nervoso, meu irmão. Eu fico nervoso. Você que me ouve, meu irmão, minha irmã, não se assusta comigo, não. Mas eu fico nervoso, porque é só você seguir um crente que você vai ver o comportamento dele. Ele vive a pior vida que alguém pode viver. E ele diz que ele vive daquele jeito que é aquilo que Deus tem para ele. Mentira! Uma das promessas de Deus vigente, viva. Aquele que buscar de todo o seu coração e entendimento, de todo o seu amor, de toda a sua força, viverá nessa vida e terá o melhor. Tá me entendendo? Se você está buscando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua intenção, de todo o seu amor, entendimento e força, por que é que você está na merda? Você está enganando a si mesmo. Para e coloca a sua vida cristã, pega a sua vida, a sua vidinha. Sabe aquela película não sei como é que chama aquele material do raio-x que eles usam, não sei como chama aquele material lá, não entendo nada de medicina, mas lá eles usam um tecnil, um material, um plástico, que consegue filmar a parte interna do corpo. Pega o seu dia a dia, a sua história e coloca ela de frente com alguma coisa e tenta ver o seu interior. Tenta ver com os olhos humanos, com esses dois olhinhos, pega a sua vida, tira ela de dentro de você, coloca numa parede branca e tenta olhar o que tem dentro de você. Vê se você enxerga o que tem dentro de você. Quantas vezes você diz que vive na presença de Deus? E quanto tempo você vive uma vida que não é diferente da de ninguém? Eu não estou aqui falando de dinheiro, não, e de vida miserável, de pobre financeiro ou rico. Eu estou falando que se a sua vida diante de Deus não mudou, porque uma das promessas de Deus é que na presença dele você vivia e viveria o melhor de toda a história. Se isso não está acontecendo com você, das duas uma, meu irmão, você não encontrou Deus, não conhece a Bíblia, ou a Bíblia está mentindo para você. Está me entendendo? Desculpa a minha forma de agir, mas eu não vejo outra forma. Se tem uma coisa que eu detesto nessa vida, é falar para você aquilo que enche o teu ego, aquilo que te faz suspirar. Eu não estou aqui para alegrar ou fazer arrepiar o teu corpo físico. Eu quero que você acorda, meu irmão. Eu quero que você acorda. Antes de você falar de Jesus Cristo, antes de você falar de Deus para os outros, experimenta viver isso. Viva! Viva na presença de Deus. Tenha experiências, tenha maturidade, tenha convicção, tenha conteúdo, tenha o que mostrar. Amém? Abre aspas aí, eu vou te contar um. Deus amado. Meu irmão, eu sou assim.
Se você quer me seguir, não espera ouvir de mim. Não espera receber de mim cafunézinho. Crentinho bonzinho. Crentinho bonzinho. Se você fosse um crentinho bonzinho, de crentinho bonzinho, o inferno está até o teto. Eu já falei para você que Deus me mostrou algo tremendo. Deus me levou em um determinado lugar assim, e me mostrou um gavetário. Eu não sei se você entende, mas cidades grandes têm aquelas agências de correio, tem centenas de gavetinhas. Lá é gavetinhas pequenininhas, acho que é 12 por 12 o tamanho delas. A turma chama aquilo de caixa, caixa do correio. Então todas as suas correspondências ficam ali na caixa e você tem que ir lá retirar. E quando você pega algo grande, o correio guarda no fundo e guarda como chama, o comprovante lá dentro. Então você retira, acha aquele comprovante e procura a sua mercadoria. Deus me mostrou um gavetário, porém aquele gavetário estava cheio, todo cheio. Quando eu puxei uma gaveta, o que tinha dentro era um corpo congelado e vivo. Quando eu passei a mão, que eu olhei aquele corpo, eu levei um susto. Eu disse, Senhor, mas esse corpo está vivo. Ele disse, sim, está vivo, mas está congelado. Ou seja, até quando você vai viver na presença de Deus de forma congelada? Congelada. Hoje a maioria dos crentes estão assim, eles confessam a Deus, mas não conseguem prosperar na vida espiritual. Não prospera, não cresce. Não vai. Entende? Ele fala, ele canta, ele ora, ele busca, ele prega, mas ele mesmo é vazio, está congelado. Até esqueci o que eu ia dizer. Não era isso que eu ia dizer. Esqueci. Ah, Deus, tem misericórdia. Muito sério. Viver na presença de Deus é muito sério. É muito sério. Me ouve. Eu estou dizendo para você não se incluir no quesito vocabulário, porque o crente já não pode se misturar mesmo, né? Você sabe disso. O crente que acredita que vive na presença de Deus, ele tem que viver de forma, ele tem que se sacrificar para Deus, para Jesus Cristo. Ele tem que prestar atenção no que fala, no que faz, como anda, o que veste, o que come, como dorme. Como assim? O senhor não acabou de falar que... Sim. Quando você vem para Jesus, você tem que vir como você está. Agora, depois que você chega na pessoa de Jesus Cristo, que você recebe, que você passa a se alimentar dessa seiva, aí você tem que tomar cuidado. Começa a mudança, porque senão você madura antes do tempo e cai. Viver em Cristo é o que de melhor nesta vida há. E muito melhor é quando você compreende como funciona o mundo espiritual, o chamado mundo das trevas. Quando você entende, quando você compreende como o diabo trabalha, como ele faz, como as coisas acontecem. Eu acabei de falar, você está achando que o diabo sai tocando terror por aí, é? Não, o diabo não sai tocando terror por aí, não. Ele está do seu ladinho aí para te aplaudir. Para te aplaudir. Então, meu irmão, minha irmã, faça um raio-x da sua vida, coloque-se diante de Deus e ora comigo assim. Vamos orar para finalizar esse vídeo? Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, no meu interior, no meu coração, eu quero que esteja morto tudo aquilo, Deus, que impede o seu agir. E que meu ir e vir, que cada um dos meus passos estejam na tua presença, Senhor. Cada um dos meus passos
estejam na tua presença. Que não haja no meu interior nada que impeça o seu agir. Que a bandeira que seja sustentada pelo meu coração esteja relacionado ou transparentemente mostrando a pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que ele tem para mim e tem feito por mim e para mim. Amado Deus, perdoa os nossos pecados, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento, paz, equilíbrio e nos ajuda a caminhar na tua presença. Nos faz, ó Deus, a cada dia, nos molda segundo o seu querer, para que possamos viver na tua graça e desfrutar da tua presença. Deus, fica conosco, em o nome de Jesus Cristo te adoramos. Amém, Jesus? Amém, Senhor. Amém, meu irmão?